Louvado seja o Senhor. E nós vamos estar orando então, para que nós possamos estar dando início à palavra. Amém. Feche os teus olhos. Vamos agradecer a Deus. Senhor, muito obrigado pela tua presença nesse lugar. Obrigado pelo tempo de louvor. Obrigado, Senhor, pelas informações que nós tivemos, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que vem, Senhor, ao nosso encontro, para que nós possamos, sim, Senhor, quando ofertarmos com sabedoria, e que nós possamos fazer, Senhor, de coração, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, e agora, através da sua palavra, que nós possamos ouvir um pouco mais daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Bem, eu confesso que essa palavra aqui não vai ser uma palavra de uma semana, vai ser uma palavra de 2 semanas e vai ser uma palavra de muita informação a nível não só do mundo, não é? Mas para ilustrar também a palavra. Então nós vamos aprender muitas coisas a nível de projetos da nossa vida, ou como a nível também daquilo que nós estamos como igreja fazendo nesse mês, que é tentarmos ser instrumentos de Deus em tudo que a gente pode para abençoar vidas. Então, que nós possamos estar atentos. Então, essa semana a gente começa, semana que vem nós vamos estar continuando esse assunto. Amém? Um dos maiores problemas, eu vou falar, não é um dos maiores, na verdade continua ainda sendo o maior problema do mundo. Você sabe qual é? Desigualdade também é um problema do mundo. Habitação também é um problema do mundo. Falta de amor é um problema do mundo, e muito. Mas qual é um dos maiores problemas? Fome, exatamente. Ainda continua sendo o maior problema do mundo atual. A gente tem doença, a gente continua tendo muita doença que mata as pessoas, nós temos guerras, nós temos o terrorismo que assola. Mesmo assim, tudo isso somado ainda não chega para bater aí o índice da fome no mundo, que é muito grande. E na página, por exemplo, da Unicef, porque a gente tem que ser informado especialmente em lugares que nos dê base para essa boa informação. No site da Unicef, muitas crianças, por exemplo, estão em perigo. E a questão, por exemplo, da comida, ela é algo vital para que elas possam viver e que elas possam crescer. Nós estivemos vendo vídeo aqui da Síria, que é o nosso projeto, então nos ajuda a entender um pouquinho mais qual é o projeto da missão da BMS, mas nós também precisamos entender que não é só ali, aquele pedaço, aquele lugar, porque esse povo não estão na Síria, e esse povo não estão em Calais, que é onde o povo tenta atravessar para cá, e fora, espalhados pela Europa inteira. Mas esse povo, eles estão exatamente aonde? Ali no Líbano, num centro de refugiados. Então, 1.200.000, e acredito que esse número sobe cada vez mais, porque nós temos visto Alepo, agora recentemente, vamos estar falando um pouquinho disso também. Mas você sabia que a cada 15 segundos, como resultado da desnutrição, morre uma criança? Morre um ser humano, não só criança. Nos primeiros, por exemplo, 1000 dias da criança, ou seja, 2 anos e 7 meses, como resultado da desnutrição, porque esses 2 anos e 7 meses na vida de qualquer ser humano são os anos mais importantes na questão da alimentação de um ser humano, porque é onde ele se forma, é onde ele ganha a sua resistência para a sua vida. E se ele não obtiver isso durante esses 2 anos ou 3 anos iniciais da sua vida, o seu cérebro e o seu corpo nunca mais serão o mesmo ele se alimentando normalmente depois dessa idade, porque essa idade é uma idade que a estrutura do ser humano ela é desenvolvida. Então uma criança, quando ela não tem durante esses 3 anos uma alimentação forte, uma alimentação correta, ela vai ficar uma criança desnutrida. Até dá para trazer também para o mundo espiritual, quando a pessoa chega para Jesus, se ela não tiver uma alimentação correta, uma saudável, a gente vê o resultado disso também por aí, que é complicado. Até outra pregação
a nível da boa alimentação, não é? Quando Paulo fala que é papinhas para as crianças, não adianta dar alimento que vai fazer mal, pensou dar feijoada para a criancinha, mas a grande realidade é que aqui, o que eles falam é que essas crianças, elas adquirem grandes dificuldades para aprendizagem e até para deficiências físicas. Elas não vão conseguir, por exemplo, memória e um monte de outras coisas, então a fome. Mas em pleno século 21, não é, 800 milhões de pessoas vão para... Olha, ontem eu estava com a minha esposa, a gente conversava sobre isso. 800 milhões de pessoas vão para a cama com o estômago vazio. 800 milhões de uma população de 7 bilhões e 500 milhões de pessoas. Vamos dizer, 1 em cada 9 ser humano nessa terra vai para a cama com o estômago vazio. E eu falava com a minha esposa, eu falava, amor, outro dia eu estava falando para você que eu vou tomar alguma coisa, vou ver alguma coisa na geladeira, comer uma tosta, porque eu não consigo dormir com o estômago vazio. Eu não consigo ir para a minha cama com o estômago vazio, eu não consigo, eu não tenho uma boa noite. Eu não sei se você é assim. Sede para mim é o pior. Eu não consigo ficar sem água. A água para mim é a crise. Mas ficar sem comida para mim, se eu for dormir, não é uma noite perfeita. 780 milhões, então 800 milhões, mas 780 milhões dessas pessoas que vivem nesses países subdesenvolvidos, por exemplo, eles passam fome. Essa que nós falamos são pessoas que vão para a cama com fome, mas de alguma forma adquirem ainda alguma forma de obter o seu sustento. Mas 780 milhões, ou seja, 1 em cada 10 pessoas passam fome a nível crítico. Fome mesmo, de verdade, algo que deixa o ser humano nessa debilidade que eu falei, faminto e desnutrido. E essas especiais são questões de lugares onde nós sabemos que são subdesenvolvidos, países com crises aí tremendas, não é? E a partir de 2015, são informações importantes, 90 milhões de crianças com menos de 5 anos de idade, ou seja, 1 em cada 7 crianças do mundo, estão abaixo do peso. Enquanto, olha como que o nosso mundo é, enquanto outros lugares, que nem aqui em Londres, há uma luta grandiosa contra o quê? Obesidade. Estados Unidos há uma luta contra o quê? Obesidade. Enquanto isso, em outros países, há uma luta para que eles consigam o mínimo, para que eles possam ter uma vida. Então, globalmente falando, 160 milhões de crianças não têm também a altura adequada, porque o nanismo também é algo que acontece. A criança não consegue desenvolver, ela não cresce, porque não tem os nutrientes. É como uma árvore que não recebe, ela seca. Ok? Nós vamos semana que vem estar falando disso, mas esse projeto da Síria faz parte de um projeto de 1 milhão de vidas transformadas até 2020. Então nós temos aí mais 3 anos para frente, em várias frentes, para conseguir trazer pessoas para conhecer Jesus, mas também com a ação que nós temos de poder ajudá-las, de alguma forma. Então a BMS vai estar dividindo isso, mas nós não vamos falar disso hoje, não é? Mas ontem, essa é outra informação que eu queria dar, e que foi uma das coisas que puxou bastante esse texto, e eu estou dando essa introdução. Se você ainda for hoje na BBC ou na Sky, eu não me lembro agora, acho que é Sky, tem uma reportagem que fala exatamente sobre essas crianças de Alepo, que estão em Alepo. E eu fui dormir meio que incomodado, de sexta para ontem, fui dormir meio incomodado com isso, com a reportagem. Porque a repórter, ela fez uma reportagem exatamente com crianças. E o que me chamou a atenção é que quando ela faz a pergunta, antes ela fala assim, a vida ela é muito difícil na Síria, em especial se você é uma criança. Pois ela tem de trabalhar o dia todo, remexendo o lixo, entulho da guerra, recolhendo material para combustível, fogo para produzir benzina que eles têm. Então, uma pessoa pega essa criança, leva ela até um determinado lugar, aquelas ruas que nem existem mais, né, porque aquilo está totalmente destruído, e deixa uma criança 7 horas da manhã, e um grupo de criança que ele paga para essas crianças, ficam lá trabalhando por 5.000 liras
sírias, ou 5.000 pounds sírios, que equivalem 19 libras por mês. Ou seja, dividindo isso deve dar o quê? Menos de 3 libras para cada um, por mês. E esse menino fala, eu trabalho aqui, porque com esse dinheiro eu consigo comprar alguma coisa para mim me alimentar. Porque são crianças que já não têm pai, não têm mãe, morreu tudo. E alguém aproveita dessas crianças para fazer elas trabalharem lá. E ele fala, eu faço isso porque eu quero comer. Esse homem, ele me dá um lanche por dia. E eu como com esse lanche. Agora, olha a pergunta, e esse garoto começa a falar, e eu achei interessante, porque ele fala assim, we are okay like this. Estamos bem com isso. Mas em seguida ele completa a frase e diz, mas que tipo de vida é essa? Esse garoto de 12 anos falando. Aí ele continua falando, mas de qualquer jeito nós agradecemos a Deus. Nós vivemos ok. O que nós podemos fazer? Esse é o nosso trabalho, e é isso que nós temos que fazer. Aqui não encontramos outro trabalho. As ruas estão fechadas, eu me perguntei, que rua? Porque aquilo é um bando de entulho. Não tem mais rua, não tem mais prédio, não tem mais nada. E elas vão tentando catar papel, pedaço de madeira, para colocar no fogo, para fazer benzina. Essa é a realidade do mundo que a gente está falando. E aí ele diz assim, obrigado meu Deus, pelo que o Senhor tem dado para nós. Ou seja, o único direito deles, pelo menos, ter o dinheiro para comer, o lanchinho deles, e de sobreviver ainda naquele mundo que eles estão vivendo. E na mesma reportagem, o que me deixou com o coração ainda, porque tudo isso é muito triste. E isso é uma realidade que está acontecendo hoje. Não é uma realidade que aconteceu, é uma realidade que acontece hoje. Mas a reportagem termina com um garoto sendo levado para o seu irmão, para dentro de um hospital, e aquilo para mim, ele é levado só com o toquinho da perna dele, porque a perna dele está com bandagem, e quando ele entra no hospital, e a entrevista vai indo. Só que você sabe que essas pessoas que estão entrevistando, eles não podem dizer uma palavra, porque eles só estão lá entrevistando. Se eles falarem alguma coisa, eles podem morrer. E quando ele leva essa criança para o hospital, ela com a bandagem no toquinho da perna, o irmão levando, porque o outro irmão morreu, a família morreu, só tem o irmão dele que está levando. Ele senta naquela cadeira e o médico fala para ele e aponta na frente da câmera, eu vou tirar essa bandagem, mas se você gritar eu vou te dar tapa na cara. E o menino fica olhando e o homem vai enfiando aquela tesoura e a câmera mostrando, está na reportagem, e vai cortando, e aquele menino fala... Você vê o desespero daquele moleque, ele não pode gritar, senão ele apanha. E o homem enfia naquele toco, e a hora que ele vê o estado que a perninha dele está, ele começa a chorar, e você não consegue mais ver. A realidade é que a gente não consegue mais assistir. Agora, eu digo para vocês, porque nós estudamos a palavra de Deus, e nós estamos aqui como povo de Deus reunido, e a palavra que o Senhor ministrou no meu coração é exatamente sobre fome. É exatamente quando nós falamos de fome, necessidade. Quando nós falamos disso, a Bíblia também fala desse assunto para nós. E a Bíblia também nos ensina e nos dá a responsabilidade. Você ouviu o que o Eduardo falou aqui agora? Que a igreja da Síria, os irmãos da Síria, é que ajudavam os irmãos. E hoje são eles que estão precisando da ajuda. Assim também na nossa vida somos nós. Hoje nós podemos levantar a mão, porque melhor é dar do que receber. Dá para entender o que é melhor dar? Porque a posição é bem mais favorável quando nós podemos dar. Porque o pior que nós temos não se compara ao pior do que eles têm. E exatamente esse texto fala dessa fome física. E em João, porque nós vamos estar falando desse assunto 2 semanas, em João 6, 25 e 26, você não precisa abrir, diz o seguinte, já é o final uma história que se desenrola da vida de Jesus. É sobre Jesus que nós vamos falar, o que Jesus nos ensina da nossa responsabilidade e o que nós temos que fazer. E nós não podemos não cruzar o braço, porque isso é a nossa responsabilidade. E vai ser cobrado de nós. Quando eles o encontraram, ou seja, as pessoas que Jesus já tinha alimentado, pessoas que já tinham sido curadas por Jesus, perguntaram-lhe, mestre, quando chegaste aqui? Porque eles estavam correndo atrás de Jesus, para onde Jesus ia.
E Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando, não porque vocês viram sinais miraculosos, mas porque vocês comeram dos pães e ficaram satisfeitos. Em outras palavras, Jesus sabia que eles vinham até ele por causa do estômago. Para entender o que a palavra de Deus está falando, nós vamos ver essa história. Jesus podia ver através dele qual era o verdadeiro entusiasmo, mas Jesus ele não era uma pessoa insensível e ele entendia que essa é uma necessidade do ser humano. E que através do alimento, sim, muitas pessoas podem vir, porque elas vão vir correndo atrás da necessidade delas. E vejam que não era cura, mas Jesus vê através dela a necessidade do quê? Do alimento. Agora, quando a gente está com fome, com muita fome, a gente não consegue pensar direito, não é verdade? Eu sou assim. Se eu estou com muita fome, eu penso numa coisa: comer. Aonde tem um McDonald's, aonde tem um... Calma, irmã, tem muita coisa. Aonde tem um McDonald's, aonde tem um wasabi, eu gosto. Aonde tem um Nandos, tá fácil aqui, não tá? Aonde tem restaurante brasileiro para comer às vezes um churrasco. Quem é vegetariano vai no wasabi e tem muita coisa. Quem gosta de peixe, tem um monte de lugar para a gente procurar comida, não é verdade? Um monte. E comidas de todos os tipos. Se você está com fome e não tem tempo de parar, você vê gente comendo dentro do metrô, em todos os lugares. E é sobre isso, aqui nessa necessidade de ajudar, e nesse milagre de Jesus que ele nos lembra, que Deus ele tem poder de realizar sim milagres impressionantes. Mas Deus nos mostra que realiza o seu maior trabalho através das pessoas, através das nossas vidas. O maior milagre de Deus ele é realizado através de nós. Felipe, André, que não sou eu, os outros discípulos, um garotinho está ali para um milagre que foi crucial e vital na vida de muitas pessoas e no caminho de Jesus. E ver todos esses discípulos, porque você está me perguntando que história é essa, já dá para ter uma ideia? Trabalhando para que o resultado desse milagre fosse um resultado que mudasse ou que desse pelo menos um alívio para a vida daquelas pessoas. E escuta, que Deus ele não precisa de nós para fazer o trabalho dele. Ele faz o trabalho dele e faz perfeito. Mas Deus ele nos escolhe e nos dá a oportunidade de ter e de fazer esse trabalho, de ser inserido nesse trabalho. E eu falo para vocês, vendo esse texto que eu estudei e que eu busquei na palavra de Deus, esse texto é uma tremenda experiência também para nós, porque essa oportunidade também é nossa hoje, de podermos ser usados por Deus e de fazer a diferença na vida das outras pessoas, porque Jesus vive em nós, porque o Espírito Santo de Deus vive em nós, e porque nós somos usados por Deus e nós nos alimentamos da palavra, nós podemos sim ser usados para a vida das pessoas. Marcos 6, 30, 44. Marcos 6, do versículo 30 ao 44. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhe relataram tudo o que tinham feito e ensinado. Havia muita gente, amém? Vocês encontraram? Havia muita gente indo e vindo ao ponto que eles não terem tempo nem para comer. E Jesus lhes disse: venham comigo, vamos para um lugar deserto e descansem um pouco. Assim eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Muitos dos que os viram retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus, ele saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde e por isso seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já é tarde, manda embora esse povo para que eles possam ir aos campos e povoados vizinhos para comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: dê-lhes algo para comer.
Eles disseram: isso exigiria 200 denários, devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes para comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos e na grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando 5 pães e os 2 peixinhos, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou aos seus discípulos para que eles servissem o povo. E também dividiu os 2 peixes para todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram foram 5.000 homens. Amém? Primeiramente, nós precisamos entender que aqui é um problema muito grande que está acontecendo. E esse problema já vem antes dessa população toda estar ali esperando esses homens, quando eles descem do barco e que eles vão chegando ali e vão vendo. Eu não sei, assim, na sua vida, e eu posso dizer da minha, qual é a forma que nós resolvemos quando aparecem esses tipos de problema na nossa vida. A Bíblia, ela nos ensina em várias das suas partes e de várias das suas lições maravilhosas, como nós podemos resolver muitos problemas na nossa vida, e aqui era um baita de um problema para Jesus. As pessoas, elas têm várias filosofias, as pessoas, elas têm várias formas de resolver o seu trabalho. Eu não sei qual é o método que você utiliza, mas a primeira coisa que nós precisamos ver aqui é definir qual era o problema nessa questão. Os apóstolos, eles tinham se reunido e relatavam tudo o que eles tinham feito e o que eles também tinham ensinado. Havia muita gente que ia e que vinha, ao ponto que eles não tinham tempo nem para comer. E aí Jesus se preocupa com isso, fala: venham aqui comigo, subam no barco que eu vou levar vocês para um lugar deserto. Veja que Jesus, se você olhar um pouquinho antes desse texto, o que havia acontecido? João Batista havia sido morto. João Batista havia sido decapitado. E até os discípulos de João Batista vieram trazendo essa notícia. Os discípulos de Jesus com certeza também sabiam dessa notícia, mas continuavam ali trabalhando, porque muitas eram as pessoas que iam até Jesus e que iam até os discípulos para resolverem, porque quando a fama de Jesus foi crescendo, é lógico que quanto maior a oferta, maior a procura. Então as pessoas procuravam ir até Jesus porque elas queriam a solução. Esses homens, eles estavam lotados de trabalho, porque nós não estamos falando de uma pessoa. Aqui nesse texto já fala de 5.000 e nós vamos ver que esse número não é só isso. Mas a grande realidade é que esses homens, imagina você pregando o evangelho de Jesus e você sabe que o rei, ele cortou a cabeça de um dos seus irmãos. Como é que você volta para casa? Eu estou anunciando o mesmo evangelho que ele estava anunciando. A probabilidade de cortar a minha cabeça também é grande. A probabilidade de eu também sofrer alguma retaliação por ser servo de Deus. Então esses homens estavam pregando o evangelho, mas a cabeça deles também estava no problema. E Jesus, ele nota o primeiro problema. Qual é esse problema? Dos seus discípulos estavam cansados, sem comer, não tinha tempo para nada e não tinham descansado e ainda estavam aquele distress de toda aquela saber da notícia, por exemplo, de João Batista, que havia morrido. Entende a pintura? E aí Jesus detecta esse problema e fala: eu vou pegar esses homens, coloco no barco e levo eles para outra banda, porque ali eles vão poder dormir, descansar, e eu vou poder conversar com eles a respeito desse problema, porque Jesus estava ensinando esses homens. Assim como nós somos ensinados no dia de hoje. Mas muitos das pessoas que conheciam esses homens e conheciam Jesus, eles olharam eles pegando o barquinho e indo, e eles começaram o quê? A seguir, eles começaram a falar: ele vai até aquele lugar, já sei aonde eles estão indo, e aquilo vai se espalhando até o ponto que quando eles chegam a esse lugar deserto, que não era o deserto, era um lugar deserto. O que é um lugar deserto? É um lugar que não tem ninguém, é um lugar onde não tem nada, é um lugar onde é isolado, porque essa é a intenção de Jesus: eu vou levar para um lugar isolado, onde não tem ninguém, absolutamente nada, para que essas pessoas possam, para que esses discípulos possam pelo menos descansar e receber água, porque se eles fossem para uma cidade, ia começar o trabalho deles tudo de novo. Então Jesus vê esse primeiro problema, mas essas pessoas, elas deduzem o caminho, e olha só, quando Jesus ele chega e ele desce do barco, ele vê o quê? Uma grande multidão, e o que acontece?
a Bíblia diz que ele teve grande compaixão deles. E ele viu que essas pessoas eram como ovelhas sem pastor. Uma ovelha, a Bíblia cita isso para dizer, uma pessoa que está correndo atrás de Jesus, que está seguindo a Jesus, ela vira, naquele tempo também, porque era o governo romano, e também tinha os fariseus que não iam muito com a cara de Jesus, os escribas, as pessoas religiosas, quando via aquelas pessoas já se tornavam presas do sistema religioso, se tornavam presas de um sistema governamental, porque eram pessoas que estavam debaixo do governo romano, e também dos ataques de Satanás. Então, quando ele fala uma ovelha sem pastor, ele está falando, estas pessoas estão vulneráveis aos ataques dos predadores, porque eram pessoas famintas de Deus, pessoas com debilidades que precisavam tanto do alimento espiritual e também do alimento físico. Então essas pessoas estavam abandonadas, sem orientação e ovelhas presas fáceis. Mas reparem que todo milagre, quando você olha na Bíblia, os milagres, eles acontecem porque há um problema. Se você pegar, por exemplo, o milagre da transformação da água em vinho, Caná da Galileia, que está em João 2, você vai ver qual era o problema. Era uma festa e faltou o quê? Vinho. Não pode faltar vinho numa festa, porque as festas duram muito tempo. E Jesus transforma a água em vinho. A cura dos 10 leprosos, qual era o problema? Doença. Qual era o outro problema? Exclusão. Aqueles homens eram excluídos, eles eram nojentos na condição que eles estavam. E esse era o problema. Por exemplo, na ressurreição de Lázaro, qual era o problema? Morte. A tristeza, tanto de Jesus, dos amigos, das irmãs de Lázaro. No caso, por exemplo, quando Jesus apazigua a tempestade, qual era o problema? O mar revolto, o barco ia a pique, o barco ia afundar. Por exemplo, da filha de Jairo, e se você olhar, Jairo, que era o quê? Ele era o chefe da sinagoga, ele precisava, qual era o problema? Que a sua filha, quem quer que a sua filha morra e vê o seu filho morto, precisava de algo. Você vê que todas essas situações, elas começam com um problema. No caso da mulher do fluxo de sangue, 12 anos com fluxo de sangue, e naquela época o fluxo de sangue fazia com que ela fosse uma mulher imunda, rejeitada da sociedade. Qual era o problema? Uma mulher que era um trapo, uma mulher desconsiderada, desqualificada. Problemas, eles aparecem na nossa vida, mas preste atenção, que os problemas, eles nos colocam face a face com a nossa deficiência. Mas também esses problemas, quando nós estamos em Deus, nos coloca face a face com a suficiência de Deus. A suficiência de um Deus poderoso, porque quando nós temos, e vamos sempre ter os nossos problemas, se nós confiamos em Deus, nós confiamos não na deficiência, mas na suficiência de Deus. E essa suficiência para nós que servimos a Deus e ouvimos a palavra de Deus, ela tem que ser a nossa alternativa única. Correr para Deus. E o que acontece na nossa vida é que nós nos envolvemos tanto com os nossos problemas e tentamos resolver sempre os nossos problemas, que gastamos todas as nossas energias resolvendo os nossos problemas, que chega um momento que as nossas forças foram todas drenadas e nós não temos, e o problema se tornou grande ou não, o problema continua às vezes o mesmo, mas para uma pessoa que começou com toda a força tentando resolver o problema, quando ela já está no meio do caminho, ou no final do caminho, com a sua força toda drenada, o problema pode continuar o mesmo, mas se você for falar em proporção, aumentou o problema, porque você já não tem condição de lutar contra o problema. Mas nós corremos para Deus muitas vezes por último na nossa vida. Mas nós deveríamos correr para Deus em primeiro lugar. E quais foram os problemas que Jesus ele identificou? Primeiro, o tempo ele era insuficiente. Porque veja só, já era versículo 6:35, acompanha comigo.
Já era tarde, e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto, e já é tarde. Aparece no começo e aparece no fim. O tempo, vamos dizer, Jesus quando chega naquele lugar, ele vai ensinando as pessoas, ele vai curando as pessoas, ele vai alimentando a vida espiritual daquelas pessoas. Só que chega um momento que já era tarde, eles estavam notando que as pessoas precisavam comer, elas estavam com fome. E há um problema, essas pessoas andaram, se você olhar mais ou menos para a região, provavelmente uns 15 quilômetros para chegar aonde Jesus foi de barquinho para chegar lá. Então você imagina, uma população gigante, 15 quilômetros foram atrás de Jesus. Devem ter chegado mais cedo lá e depois, já era tarde, final do dia, todo mundo com fome. Então, identificamos o primeiro, o tempo era insuficiente, porque já era tarde, já não tinha mais tempo para fazer absolutamente nada. Vai fazer o quê, se o tempo é insuficiente? Às vezes a gente também está assim. Às vezes o nosso tempo para fazer as coisas é insuficiente. E cá entre nós, cada dia parece que fica menos tempo. Mas, na verdade, é que nós absorvemos muitas coisas para fazer. E cada dia o próprio sistema em que nós habitamos, ele nos enche de coisa para fazer, que a gente não tem mais tempo para fazer nada, inclusive nem vir para a igreja. Porque, afinal, a gente tem que resolver os problemas. B, lugar também era inconveniente. Então, o tempo ele era inconveniente, mas o lugar ele também era inconveniente. Então, o versículo 35 e 36 diz: este é um lugar deserto, ou seja, um lugar não é de seca, é um lugar isolado. E já é tarde, mas embora o povo, manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos para comprar algo e comer algo. Era um lugar também, então o lugar também era inconveniente, porque era um lugar afastado de tudo, era um lugar deserto, e os seus discípulos, eles haviam sido levados por Jesus lá para quê? Para descansar. Já imaginou, você está num lugar que não tem nada, pode de novo, não tem McDonald's, porque cá entre nós é o primeiro lugar que você vai para qualquer país. Se você está na seca, você olha aqueles cardápios que você não acha nada para comer. Você já caiu nesse lugar? Eu já. Quando eu fui para a Grécia a primeira vez, eu cheguei lá e não entendi absolutamente nada do que estava escrito. Eu falei, eu não vou arriscar, já é tarde, já estava tarde. E eu falei assim, olhei, nós rodamos. Eu olhei, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu não vou arriscar. Meu primeiro dia aqui, sem saber o que eu vou comer alguma coisa que vai me fazer mal, o McDonald's. Essas pessoas não tinham um McDonald's perto, nem existia. Essas pessoas não tinham absolutamente nada perto. E o lugar, então, ele era um lugar inconveniente. Sabe aqueles que você diz assim, está na hora errada, no local errado, e ainda por cima está com fome. Eu estou com o moleque aqui, não trouxe mamadeira. A mãe já passou por isso, né? Qual mãe que já não passou por isso? Já bebeu a mamadeira, está com fome de novo, bezerrinho. Jesus, eu não tenho nada, não tenho lugar para comprar, não tenho lugar para fazer, o que eu vou fazer agora? Você já imagina? Jesus, é melhor mandar essa turma embora. C, para piorar a situação, se é que podia ficar pior, porque a situação já estava complicada, os recursos também eram inadequados. Então o lugar, o tempo, quer dizer, o primeiro tempo, depois o lugar, e agora os recursos também eram inadequados. Não havia recursos disponíveis naquele lugar. E Jesus, porém, respondeu, 6:37, deem-lhes vocês algo para comer. Não tem nada para comer, o lugar é ruim, ainda Jesus chega e fala assim, dá lá alguma coisa para esse povo comer. Ô Jesus, está brincando comigo, né? Eu acho que ficou uma situação complicada, porque em Marcos 6:37 continua dizendo assim, eles lhe disseram, isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em dar pão para eles comer? Para esse povo comer? Vamos pegar 200 denários, sabe quanto equivale 200 denários? Provavelmente, vamos dizer, uns 200 dias de trabalho de uma pessoa normal. É muito dinheiro. Só que nós estamos falando
de uma poupança. Nós vamos pegar a nossa poupança, nós vamos pegar o nosso dinheiro e nós vamos gastar em pão para eles comer uma vez só. E o povo vai comer, amanhã está tudo de novo. Vai arrumar dinheiro para onde? Nós vamos arrumar mais dinheiro do quê? Aonde é que nós vamos pegar mais dinheiro para dar para esse povo? Já sabe quando é domingo à tarde, 5 horas da tarde, a gente fala assim, bem que a gente podia fazer isso. Aí você fala assim, nossa, mas o Sainsbury está fechado, o Asda está fechado, quase tudo. Só vai encontrar alguma coisa, às vezes, no indiano, né, que a gente tem, ainda bem que tem o indianinho, ainda bem que tem aquele shopping da esquina. Cada lugar você tem a sua, você fala, esse é só na emergência, né, que você compra. Está entendendo? Mas esse povo não tinha isso. E os discípulos também ficaram numa situação complicada. Jesus, espera aí, nós vamos pegar todo esse dinheiro, que é da nossa, é o dinheiro que a gente tem para o nosso resguardo, e, provavelmente nem tinha, né? Mas ele está fazendo são 200 denários, nós vamos pegar essa quantia para sustentar todo esse povo. Parece até que é aquela resposta sarcástica, né? Nós devemos gastar todo o dinheiro só para dar para ir comer uma vez? Agora, quantas pessoas tinham naquela multidão? Quantas pessoas tinham? Então, vamos lá. 5.000 homens, Marcos 6,44. Agora, abre Mateus 14, 21. O problema aumenta. Para nós, agora, o problema aumenta um pouquinho, a conta aumenta um pouquinho. O que está em Mateus 14, 21? Opa, então eram 5.000 homens, além do que? Mulheres e crianças. Então não eram só 5.000 homens, que as mulheres. Então vamos supor que cada homem tivesse uma esposa, o que era normal às vezes ter mais, mas e tivesse uma criança, o que também era normal ter mais. Mas vamos fazer a conta por baixo. Quantas pessoas teriam? Quantos? Provável. Se todos tivessem ido com a família, porque as mulheres e as crianças estavam lá. Não, nós estamos só fazendo a conta ali, né? Então, uma conta razoável, só para a gente ter uma ideia. Ok? A gente não estava lá, né? Mas a Bíblia cita alguns. Vamos deixar. Já é boa, só 5.000 já é um baita de um problema. 15.000 pessoas. Vamos supor. Então, o dia estava no fim, o lugar era longe, estavam sem alimento, e já tinha 5.000 mais mulher e mais criança naquele lugar. E as crianças, você sabe que quando fica com fome faz o quê? Então, um problema que à vista não parece ter respostas, e não parece haver solução nenhuma, e assim também nós vemos na nossa vida que às vezes os nossos problemas não têm essa magnitude, ou não é tão grande quanto isso. Mas nós temos os nossos problemas. E às vezes os nossos problemas parecem mais ou menos com esse. Parece maior, mas não é. Mas para nós, né, diz que pimenta nos olhos dos outros é o quê? Refresco, né? O problema do outro nunca é maior do que o meu problema. Talvez quando a gente olhasse, para quem conseguiu pegar o vídeo aqui, olhasse esse vídeo que a gente passou, vai falar assim, poxa, isso tudo é muito triste. Aliás, né, hoje está muito acostumado a gente ver só cena ruim, então já acaba virando até algo normal do nosso dia a dia. Mas eu vou falar para vocês, se você tem mesmo esse fogo de Deus, esse Espírito de Deus, a gente não tem como não ficar incomodado com tudo isso. E é interessante ver que à medida que a gente cresce, devia ser mais fácil para a gente resolver o nosso problema. Porque a gente fica mais esperto, a gente sabe mais. Mas a grande realidade é que quanto mais experiente a gente fica, parece que fica mais difícil da gente resolver as coisas. E eu garanto que cada um de nós temos os nossos problemas. Se fosse perguntar, você talvez não iria me falar um, iriam falar vários problemas. Porém, existem momentos na nossa vida que tem situações que a gente não sabe como resolver essas situações, não tem saída. Deus, quem já pegou nesse lugar que você fala assim, Deus, o que eu faço agora? Deus, qual é a solução que o Senhor tem para a minha vida? Então, quando Jesus viu tudo isso, eu fico imaginando o rosto de Jesus, porque a Bíblia diz que ele já sabia o que ele ia fazer.
E eu fico imaginando o rosto de Jesus, vendo toda aquela situação, Tinha uma música que eu lembro, essa música foi meu tio que cantou uma vez na Igreja do Evangelho Quadrangular, de Vila Maria, lembra? Que fala assim: queria saber como era seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gosto profundo. Um dia também o verei face a face, e assim eu creio, pela minha fé, oh aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Agora, se a gente olhar para esse texto, imagina o sorriso de Jesus. Ele sabia do problema, mas ele ficava só olhando assim: Deus, daqui a pouco eu vou resolver o problema deles. Imagina Jesus olhando para nós e vendo a nossa fé, que é o que Ele espera que a gente tenha, e Jesus hoje olhando para a gente e dando aquele sorriso. Isso aí, filho, daqui a pouco eu vou resolver o seu problema. Que às vezes a gente pensa que resolver o nosso problema é dar a solução que a gente espera. Mas resolver o nosso problema é dar a solução que Ele quer. Porque sempre é melhor do que o que a gente espera. E quando nós entramos em situações assim, o que nós esperamos é que Deus faça alguma coisa, que seja algo do que a gente quer. Mas a grande realidade, eu vou encerrar aqui, porque nós vamos continuar semana que vem. Está bem interessante isso daqui, eu não vou correr. Tem muita informação, eu acredito que só desses primeiros pontos a gente já consegue tirar muita coisa. E eu garanto para você que você vai chegar no final desse estudo com um olhar totalmente diferente do que você viu e da forma com que você oferta ou que você dá a sua contribuição, porque a intenção nossa não é tirar dinheiro de dar contribuição. Irmãos, a intenção nossa é nós sermos eficientes como o corpo de Cristo. Uma viúva deu uma moeda, mas ela deu com eficiência. Que alguém que tem dinheiro para dar, não faria dificuldade nenhuma para ele, aquilo para ele não é nada. Mas o que nós estamos falando é como nós sermos usados por Deus, inclusive naquilo que eu falei no começo, nessa obra de Deus, porque Ele pode fazer milagres, Ele não depende de ninguém para isso. Ele é Deus, Ele é suficiente. Mas Ele nos dá essa oportunidade de nós sermos engajados nesse trabalho. Olha que coisa gloriosa. De nós sermos os sãos, porque Ele veio para os doentes, para que nós possamos fazer a obra de Deus. Porque muitas vezes nós vamos sempre ser os doentes, a gente vem na igreja achando que a gente é o doente, sempre. Que a gente é o coitadinho, que a gente é o necessitado. Quando que nós vamos tomar uma postura de falar: não, Deus, eu sou o são, o que eu posso servir? Quem que eu posso ser? Quem é que eu posso ajudar? Irmãos, Deus está nos levando a fazer coisas grandiosas. Deus está nos levando para uma dimensão que eu falo para a minha vida, que eu quero ver mais e mais evidência de Deus, porque Ele é real. Eu quero tocar, eu quero viver, eu quero experimentar o que essa palavra que eu acredito que é verdadeira. E a Bíblia nos ensina que nós temos que correr para Deus como nossa primeira opção, que nós temos que orar para Deus como nossa primeira opção, que nós temos que debruçar na nossa oração, nos nossos pedidos, como primeira opção. Mas infelizmente nós esgotamos todas as nossas chances, todas as nossas oportunidades, tudo que a gente tinha. Quando nós estamos cansados, que não tem mais para onde correr, para onde a gente corre? Nós precisamos aprender na palavra de Deus. Porque ela existe, ela é real e ela muda a vida das pessoas. O Espírito Santo trabalha em nós, o Espírito Santo age em nós. E eu digo para você já ao final da pregação, nós somos pequenininhos, nós somos poucos. Mas se nós acreditarmos em Deus, se nós confiarmos em Deus, se nós seguirmos a direção de Deus, meus irmãos, ninguém segura a obra de Deus na nossa vida.
Ninguém segura a obra de Deus nas nossas famílias. Ninguém segura a obra de Deus no nosso ministério. Ninguém segura a obra de Deus na nossa vocação. Ninguém segura as nossas vidas sendo usadas por Deus. Eu convido você a se colocar de pé. E eu conto com você semana que vem para nós estarmos juntos dando continuidade nisso. Convide pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Convide pessoas que precisam, estão cheias de problemas. Convide, eu tenho certeza de que elas vão olhar que o problema delas não é assim tão grande. Porque Deus tem nesse texto todo uma solução eficaz. E que se nós tomarmos tempo para isso, muita coisa na nossa vida muda. Eu tenho visto isso de Deus na minha vida. E a minha oração hoje é essa: Deus, abre os nossos olhos. Como diz aquela música, Open the eyes of my heart, Lord. Abra os olhos, é o que essa música diz, abra os olhos do meu coração, para que eu possa ver, não com os meus olhos físicos, porque o que todo mundo via nesse problema era com seus olhos físicos. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por cada um que aqui está, Deus. Obrigado, Senhor, pela palavra, Deus. Pai, que essa palavra possa, Senhor, trabalhar nas nossas vidas, que ela possa ajudar, Senhor, a muitos, que ela possa, Senhor, iluminar a nossa mente, o nosso coração, Deus, para que nós saibamos que congregar, Senhor, estar na Tua casa é um preceito Seu, Senhor, uma direção Sua, e é algo que nós devemos fazer, Deus, essa alegria de estarmos juntos, e de nós aprendermos a Sua palavra, e de nós seguirmos o que o Senhor nos ensina, porque com certeza, todas as vezes que nós ouvimos a Sua palavra, nós saímos alimentados, Deus. Nós saímos cheios do Teu Espírito, Deus. Nós saímos melhores do que nós entramos e não piores, Deus. Deus, que o Senhor abençoe cada família, em cada necessidade, em cada problema. Que o Senhor nos dirija para como resolver e aonde está a solução destes nossos problemas, Deus. A nossa confiança está em Ti. O nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso, Senhor dos exércitos, Senhor dos senhores. Tu és o alfa, Tu és o ômega, Deus. Por favor, Deus. Trabalha nas nossas vidas, para que nós possamos cada dia mais aprender de Ti, Deus. No nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Sente-se.